Oi pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje eu vou falar sobre modos gregos, tá? Esse é um assunto que foi muito pedido para eu poder falar sobre ele, né? E é um assunto gigantesco, tá? Então eu não vou em um vídeo conseguir explicar todos os modos, as aplicações práticas. Então o meu projeto aqui é eu ter esse vídeo como uma introdução sobre o assunto, né? E depois eu vou fazer vários outros vídeos, né, com aplicações práticas, pegando cada modo de forma específica e tudo mais. Mas não dá para eu falar tudo, né, que eu tenho para falar sobre os modos aqui. Então, esse vídeo, o objetivo dele vai ser te explicar o conceito. Como eu sei o que é um modo, né? Ou qual que é a diferença entre um modo e uma escala. Pré-requisitos que você precisa ter para poder entender esse assunto. Se você não sabe dessas coisas que eu vou falar agora, é importante que você corra atrás e deixe isso bem consolidado, porque se você não tiver esses dois pré-requisitos que eu vou te falar aqui claro na sua mente, você não vai conseguir entender direito esse conteúdo, tá? Um é a questão dos intervalos. Você precisa saber o que são os intervalos, como uma escala ela é montada em cima dos intervalos, enfim, esse tipo de coisa. Não tem como você entender modos se você não entender isso, tá? Então é super importante. A segunda coisa aqui é você entender o conceito de escala diatônica, pelo menos, tá? Porque eu vou falar sobre modos, os modos da escala diatônica. Então você precisa saber, né, desse assunto aí. Sobre intervalos, eu vou deixar um vídeo aqui no card, que eu fiz um vídeo completaço falando sobre esse assunto. Vale muito a pena assistir aí para poder, para você entender esse assunto de verdade, né? E escala diatônica, tá cheio de material aqui no YouTube que você pode procurar para poder entender isso bem, tá? Mas saiba disso então, para entender modos gregos, você precisa ter dominado esses dois assuntos aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é a seguinte: qual é, afinal de contas, a diferença entre escalas e modos, tá? É super importante você entender isso para que você organize bem as ideias dentro da sua cabeça, né? Eu já estudei esse assunto muito, e modos é um assunto muito confuso, né? Até a questão do nome, né? Tem gente que fala que é modos gregos, tem gente que fala que é modos gregorianos, tem gente que fala que são modos eclesiásticos. Na verdade, é tudo certo, em certa medida, né? E eu estou usando aqui o nome mais popularmente aí, mais conhecido, mas enfim, até nisso tem um pouco de confusão. É o seguinte, essa explicação que eu vou dar também é uma explicação que eu meio que criei para poder fazer com que as coisas tivessem mais sentido na minha cabeça. Mas aí essa forma como eu vou explicar para vocês aqui, eu acho que vai deixar um pouquinho mais claro para vocês. Bom, vamos fazer a escala diatônica aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? No caso aqui eu desenhei a escala diatônica natural, né? A escala que só usa notas naturais. Com essa escala natural aqui, a gente tem esses intervalos aqui, né? A gente tem entre Dó e o Ré, a gente tem um tom, aqui a gente vai ter um tom, aqui a gente vai ter um semitom, aqui eu vou ter um tom, tom, tom e semitom. Tá certo? Por que eu desenhei a escala diatônica de forma circular? Por causa do seguinte. Aí vem o conceito dionístico, tá? O conceito que eu criei para mim e que fez as coisas terem sentido. Quando eu penso em escala, eu penso na escala como um círculo, tá? Eu penso na escala como um material, né? São as notas estão disponíveis para mim ali para serem usadas, né? Elas estão num círculo porque em questão de frequência, né? Em questão de grave e agudo, elas já têm uma organização natural. O Ré é mais agudo do que o Dó. O Mi é mais agudo do que o Ré. O Fá é mais agudo que o Mi. Então essa ordem ela já tem que existir. Mas eu penso na escala como se fosse, sabe aquela madeirinha que o pintor, na hora que vai pintar, ele usa e ele coloca um tanto de tinta ali. Às vezes o cara põe até numa escala de cores, né? Então ele põe tudo ordenado por cores que são afins, né? Que tem um parentesco uma entre a outra. Então aquela madeirinha dele ali é o material que ele vai usar para pintar. Então para mim a escala é a mesma coisa.
A escala é o material que eu vou usar para pintar. Agora, o que eu posso extrair desse material aqui? O que eu posso extrair é o que a gente vai chamar de modos, tá? Então, a escala é mãe dos modos, certo? A escala diatônica, ela é mãe dos modos, no caso dos modos diatônicos. Então, eu vou exemplificar aqui para ficar bem claro para vocês. Aqui está a minha escala, beleza? Como que eu vou montar um modo dessa escala? Eu vou escolher uma nota para ser a nota referência, a nota que a gente vai chamar de tom, né? Na época antiga, né, dos modos, na utilização dos modos, eles chamavam isso de nota finalis, né? Ou seja, a nota de resolução, a nota que causa descanso, né? Então, essa ideia de tonalidade tem a ver com modo. Então, o que eu vou fazer para criar um modo aqui dessa escala? Eu tenho que partir ela em um ponto, né? Então, eu estou partindo ela aqui entre o Si e o Dó. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar onde eu parti aqui, vou abrir isso, né? Aqui está como um círculo, então eu vou abrir isso, vou tornar isso como se fosse peguei aqui, ó, tem um anel, né? Peguei, abri ele, fiz ele virar uma linha reta. E aí, eu fazendo isso, eu vou colocar o Dó como início agora, tá? Então vai ficar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Seguindo na estrutura das distâncias, vai ficar tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Isso, tom, tom, tom. É isso mesmo. Então, olha só, essa sequência aqui todo mundo já está familiarizado aí de alguma forma, né? Já ouviu alguém falando tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que é essa sequência tom, tom, semitom, tom, 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 semitom? É o que a gente chama hoje de escala maior. Beleza, só que pelo conceito que eu estou te passando agora, o que é melhor você dizer? Isso aqui não é uma escala maior, isso é o modo maior da escala diatônica. Beleza? Então, ó, tenho aqui a escala, ela é circular, ela é o material que eu vou usar, eu não estou considerando aqui ainda um início nem um fim. Isso aqui é a escala. Parti a escala, tornei ela linear, fazendo com que eu tenha uma tônica, então aí sim eu vou ter um modo, que no caso aqui é o modo maior. Só que, gente, modo maior, quando eu falo modo maior, eu já estou falando de uma consideração histórica posterior. Antes, esse modo não era chamado de modo maior, ele era chamado de modo jônio. Então, para eu explicar melhor isso, eu vou apagar tudo aqui e vou te explicar agora cada um dos 7 modos, porque o que acontece? Se eu posso fazer isso, né, começando, pegando a escala diatônica, partindo ela aqui, eu posso começar do Dó e criar um modo, né, do Dó. O que eu posso fazer? Eu posso criar um modo de cada nota da escala diatônica. Então, cada uma das 7 notas da escala diatônica podem formar o seu próprio modo. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Ok, então vamos lá. Escrevi aqui os modos de cada uma das notas. E aí o que acontece? Na época medieval, né, na época da Renascença também, quando ainda se utilizavam todos os modos, você pensava não apenas em tonalidade maior ou menor, você pensava nas 7 tonalidades diferentes da escala diatônica, que eram os modos, né? Então cada modo aqui vai ter o seu nome próprio, né? Eu já falei aí anteriormente que o modo jônio, né, a escala de Dó maior era chamada de modo jônio, e aí você tem o nome de cada um desses modos. Então o modo de Ré era chamado de dórico, o modo de Mi é o frígio, o modo de Fá é o lídio, o modo de Sol é o mixolídio, o modo de Lá é o aeólio, e por fim o modo de Si é o modo chamado de modo lócreo. Então essas eram as 7 tonalidades diferentes que você poderia alcançar, né? As 7 sensações diferentes que você poderia utilizar na hora de compor, na hora de produzir música. Agora eu vou explicar para vocês por que os modos eles têm essas sonoridades diferentes, tá? E aí acaba que eu vou explicar uma abordagem aqui
que provavelmente não é a mesma abordagem que o povo do passado dava, tá? Para poder ter uma relação com os modos. Por quê? Porque depois, né, do medieval, período medieval, renascença, quando vai chegando ali no barroco, o que acontece? Aos poucos, os modos como um todo passam a ser considerados só como dois tipos de sonoridades, tá? A sonoridade maior e a sonoridade menor. Isso era pensado em relação à terça. Então, por exemplo, ó, o modo jônio, a terça do modo... Vou pegar uma caneta vermelha aqui que dá para enxergar melhor. A terça do modo jônio ela é maior. Do lídio também é maior. E do mixolídio também é maior. Tá? Então percebia-se isso, que esses três modos eles tinham uma sonoridade um pouco mais aberta e que tinha essa cara, né, parecida, tinha uma sonoridade um pouco parecida, esses três modos. E os outros modos, todos tinham a terça menor, ó. Terça menor e terça menor. Então, o que eles começaram a perceber? A gente tem dois grupos, a gente tem modos com uma sonoridade menor e modos com uma sonoridade maior, tá? Só que isso, com o passar do tempo, e eu acho que no período barroco isso já se acentua, né? Eles começaram a perceber assim, entre esses modos, entre os modos maiores e os modos menores, nós temos um ali que ele representa melhor a sonoridade, tanto maior quanto menor. No caso dos modos maiores, quem que era o campeão? Era o modo jônio, tá? Ele era o modo maior por excelência. Por quê? Porque ele tinha, né, a estrutura dele certinha, seria fundamental, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. A gente tem vários fatores aqui que fazem com que o modo jônio ele tenha vencido sobre os outros, né? Mas eu acho que o principal deles é a sensível, né? É a sensível, que é a nota Si aqui, porque quando você toca no modo jônio, quando você chega na sensível, ela meio que, cara, ela te faz resolver de uma forma meio que sem escapatória, né? Então, ó. Si, né? Conclui muito bem, né? Então o modo jônio ele começou a ser preferido, né, em relação ao frígio, ao lídio e ao mixolídio. Então o lídio e o mixolídio passaram a ser deixados um pouco de lado, né, em detrimento da maior eficácia do modo jônio em tonicizar, né? Quando você tocava o modo jônio, você sentia a resolução atônica muito mais forte do que com o modo lídio e o modo mixolídio. Agora falando do eólio. O eólio ele se tornou o modo menor por excelência também por causa da sua estrutura aqui, por causa da sonoridade dele, né? Então ele tinha fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor, né? O modo eólio ele meio que provoca um senso de resolução também, mas descendente, né? Quando eu toco ele, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ascendente até que não é tão forte, mas descendente ele dá muito forte uma sensação de resolução, né? E ele sei lá, ele tinha um sonzinho menor, assim, mais redondinho, então ele acabou virando um modo menor por excelência também, tá? Então você vai chegar ali na época do classicismo, né? Quem era do período clássico? Simplesmente Beethoven, Mozart, né? O Beethoven já no finalzinho do período clássico, mas Mozart, Haydn, essa galera já ignorava completamente esses modos aqui, dórico, frígio, lídio, mixolídio, locro, só pensava na sonoridade menor, pensando no modo eólio, e maior no modo jônio. Isso que eu estou falando é importante para você entender que quando a gente pensa em modos hoje, é impossível a gente esquecer disso que já aconteceu na história da música. A gente vai sempre categorizar os modos pensando
em modo maior e modo menor. Por isso que eu falei que o povo do passado pensava de um jeito e é meio que impossível a gente pensar igual eles. E aí o que acontece? Vamos pensar nos modos maiores. Os modos maiores, eles são praticamente idênticos ao jônio, né? Vamos pensar no jônio e no eólico como referência. O modo jônio, ele tem essa estrutura aqui, né? Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. E o modo lídio e o mixolídio, eles vão repetir quase todas as notas. Então eu vou fazer a estrutura do modo lídio aqui certinho, ó. Fundamental, né? Segunda maior, terça maior. Aí o que a gente tem aqui? O Si, ele vai ser uma quarta aumentada, tá? Não vai ser uma quarta justa igual ao modo jônio. E o resto vai ser idêntico, ó. Quinta justa, sexta maior e sétima maior. Então presta bastante atenção nisso aqui. A única diferença entre o modo jônio e o lídio é a quarta aumentada. É a quarta aumentada. O que nos faz dizer o quê? Que o modo lídio, ele tem uma nota que a gente vai chamar de nota característica desse modo, que é a quarta aumentada. Beleza? Por que a gente está falando que é uma nota característica? Porque é a nota que diferencia o modo lídio do modo jônio. Beleza? Então, é essa nota aqui que vai dar o clima, né? Quando a gente pensa em uma sonoridade de um modo lídio. A mesma coisa acontece com o modo mixolídio, ó. Vamos fazer a estrutura aqui, ó. Fundamental, segunda maior, terça maior, a quarta aqui vai ser justa, igual ao modo jônio normal, a quinta vai ser justa e a sexta vai ser maior. Tá vendo que até aqui é idêntico aqui em cima, ó. Até aqui é idêntico. Só que quando chega nessa nota aqui, que é o que muda, porque aqui vai ser uma sétima menor, que igual a gente fez com a quarta aumentada aqui, a gente vai chamar também de nota característica, tá? Então, se eu for cantar o modo jônio, ó. Se eu for manter a mesma tônica, né, eu tocar a nota dó, vou fazer com o violão aqui para vocês terem uma boa referência. Com nota dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Se eu quisesse tocar o modo lídio de dó, é só eu manter o dó como tônica aqui, né? E seguir a estrutura certinha aqui, ó. Então seria dó, fundamental, segunda maior dele, que é o ré, terça maior dele, que é o mi, e aí no caso do fá, em vez de eu fazer fá natural, eu vou fazer fá sustenido, que é a quarta aumentada. Fá, e o resto seria igual, idêntico, né? Sol, lá, si, dó. Então olha como é que fica essa sonoridade pensando com a quarta aumentada, ó. Fazendo um dó lídio aqui, tá? Ou seja, estou seguindo a estrutura certinha, só que coloquei a quarta aumentada, né? Quarta aumentada, T, Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá. Então essa nota característica é o que dá esse clima diferente do modo jônio. Né? Eu vou cantar aqui em modo jônio, ó, modo lídio, desculpa, ó. E voltar pro jônio, ó. Fá, mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó. Modo jônio. Modo lídio. Fá sustenido, mi, ré, dó. Fá, agora vou tocar dó mixolídio, ou seja, eu vou manter a mesma estrutura, só que chegando na sétima eu vou fazer a sétima menor, ó. Pá, si bemol, pá. Cabe mais pra música nordestina. Beleza? Então vocês viram aqui
que o modo mixolídio e o lídio, eles são o modo jônio, só que por causa dessas notas características que eles têm uma sonoridade maior, né? Mas que tem um clima, dá um clima diferente da sonoridade jônica, tá? Agora vamos pensar a mesma coisa em relação aos modos menores. Você tem um modo menor por excelência, que é o eólio aqui, mas aí os outros modos vai ser a mesma coisa, eles vão ter uma nota de diferença, né? Vamos pensar no dórico aqui, ó. Dórico vai ser fundamental, segunda maior, quarta justa, quinta justa, exatamente, até aqui exatamente como é o eólio, tá vendo? Fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa. Aí chega na sexta, a sexta aqui é diferente, ó, ela vai ser uma sexta maior. Então essa sexta maior aqui vai ser a nota característica do modo. Ou seja, o modo eólio ele tem uma sexta menor, o dórico vai ter uma sexta maior, né? E aí por fim aqui a sétima também é menor, igual aqui, né? O modo frígio, ó, fundamental, aí a nota característica está aqui, porque a nota normal, né, do modo menor seria a segunda maior. O modo frígio vai ser uma segunda menor, tá? Então a nota segunda menor aqui é a nota característica do modo frígio. E o restante é exatamente idêntico, ó. Terça maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Beleza? Então olha só, nós vamos ter, eu vou colocar um Mzão na frente dos modos maiores, aqui, né? Vou pôr de vermelho para identificar melhor. E um Mzinho para os modos menores. Então a gente tem 3 modos maiores e 3 modos menores, ó. Jônio, lídio e mixolídio são os maiores, eólio, frígio e dórico são os menores. Ué, Johnny, mas você está esquecendo do lóquio. Por que eu estou esquecendo do lóquio? Porque o lóquio ele é um modo diferente, ele é um modo diminuto. Melhor dizendo, ele é um modo meio diminuto, né? Por isso que a galera não conseguiu utilizar ele, porque ele tinha uma sonoridade muito estranha, né? Então vou pôr até aqui, ó, modo diminuto. Por que ele é diferente? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a fundamental, o segundo grau dele aqui vai ser uma segunda menor. E aí já é uma nota característica, se eu for ter o modo eólio aí como referência para modos menores, né? Lembrando que eu estava considerando o modo lóquio como um modo menor. Só que aí vamos continuar. A quarta vai ser justa, igual ao eólio mesmo. Só que aqui, quando chega aqui, ó, eu vou ter uma quinta diminuta, tá? Então essa quinta diminuta vai ser uma segunda nota característica desse modo lóquio. Pensando que eu estou levando ele em consideração o modo aeólio, tá? Depois a gente tem a sexta menor e a sétima menor. Então, o modo lóquio se diferencia do eólio por 2 notas. E aí a gente acaba dizendo que ele tem 2 notas características, então, né? Então deixa eu tocar esses modos menores e o lóquio, no final das contas, focando nessas notas características, e vocês vão entender aí a questão da sonoridade, né? Então, vamos lá. Tocando o eólio aqui, ó, vou tocar o eólio de Lá menor mesmo. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, parará, tarirá, parará, eólio, né? Dórico. Vou fazer o dórico do próprio Lá menor, tá? Então vou pegar essa estrutura aqui e colocar partindo do Lá. Então vou usar o mesmo acorde, ó. Lá, de, do, ra, mi, tá. Isso aqui é a sexta maior. Para, tará, tá. Sexta maior. Tarará, parirará, tirarará. Falando o nome das notas, né? Lá, si, do, ré, mi, fá sustenido, mi, ré, dó, si, dó, lá, sol, fá sustenido, sol, lá, né? Falando, cantando mais com liberdade agora. Parará, tarará, birarirará, taratará, tararirará, tirará, tará. Agora o modo
modo frígio de Lá menor também, tá? Ou seja, eu vou fazer a escala de Lá menor usando uma segunda menor no lugar da segunda maior, que seria do Aeólio, né? Então, ó, Lá, Si bemol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, que é o Si bemol, Lá, Parará, Dorá, Pá, Tarará, 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 esse é o modo frígio. E agora, por último, o modo lóquio, tá? Mesma coisa, eu vou usar aqui o Lá, tá? Lóquio. Como a quinta é diminuta, eu vou ter que fazer o acorde ficar diminuto, né? Lá, 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 li, tari, tarira, tá. Essa é a quinta diminuta. O segundo menor. Paro, paro. É sempre bom a gente organizar, né, para construir uma melodia e pensar num motivo, né? Então é isso, gente. Eu acho que deu para eu explicar para vocês como a gente pensa os modos, qual que é a diferença de escala para modo, né? A escala é a matéria-prima para que eu pense nos modos, né? O Rick Beato ele diz, né, a diferenciação que ele faz, eu acho bem interessante também. Ele fala que a escala é a organização das notas, né, pelas frequências, e os modos são os diferentes mundos que você pode tirar de dentro dessas escalas, né? É basicamente essa ideia. Então, todos esses modos aqui eu tirei de uma mesma escala, vocês entenderam isso? E a mesma lógica a gente pode pensar para qualquer outro tipo de escala, seja escala pentatônica, escalas simétricas, escala cromática, as alterações da escala diatônica, né? Que aí pode ser a escala menor harmônica, menor melódica, pode ser a maior harmônica, maior melódica. Tudo isso é capaz de gerar modos, tá? Enfim, eu acho que fiquei até um pouco... falei demais aqui. Mas eu vou fazer, tá? Depois eu vou fazer vários vídeos com aplicações específicas de cada modo, tá? E lá pra frente, eu acho que eu acho que nem é legal eu entrar nisso agora, porque quase ninguém sabe sobre modos da escala menor harmônica, escala menor melódica. Esses trem fica meio assim, né? Então eu vou trabalhar bem essas ideias de modos diatônicos mesmo, para lá na frente a gente começar a entrar nessa questão desses modos mais malucos assim, né? E ver o tanto de sonoridade diferente que a gente pode tirar disso. Beleza? No mais é isso aí, tá? Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Compartilha aí com seus amigos, pessoas que têm interesse em entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e coloque aqui nos comentários, por favor, né, dúvidas a mais que vocês tiverem, ou informações que possam agregar aí no conteúdo que eu falei nesse vídeo. Uma coisa interessante de falar, que esse tipo de coisa é uma coisa que a gente está estudando para sempre, né? Então a chance de no futuro ou às vezes ter uma opinião diferente ainda um pouco de alguma coisa que eu falei nesse vídeo é grande, né? Então o meu conselho para você me estuda, mas estuda várias outras pessoas também que falam sobre esse assunto, para você ir, né, juntando as peças, né, e conseguir entendendo melhor tudo o que foi falado aqui. Beleza? Então é isso. Deus abençoe vocês e até mais.